Olá, Linhares, olá, Espírito Santo, estamos chegando com o Ronda na TV, onde você fica muito bem informado, olha, muitas novidades no nosso programa. Para quem nos ouve, nos acompanha, acha que o tempo está sendo o tempo ideal do programa que você quer ver no Ronda? Acha que sim? Tem gente dizendo o seguinte, ó Zé, o Ronda está ficando pequeno, o tempo não está dando não, hein? O tempo está ruim, em termos de tamanho, né? Daqui a pouco eu tenho uma novidade para vocês. Eu vou contar já já. Antes, porém, olha, todo cuidado é pouco na hora de vender veículo. Tem gente que não toma cuidado nenhum. E ontem eu falei aqui no nosso programa, a respeito de uma pessoa, um linharense, que está tendo um problema agora na justiça, aliás, na polícia, né? Primeiro para ir até a polícia, depois para conseguir resolver um problema da venda do veículo dele. Uma venda que não aconteceu. Um homem foi fazer um test drive num veículo que pertencia a um cidadão de Linhares de prenome Patrick. Olha só o que aconteceu. O cara foi fazer o test drive e aí, de repente, desapareceu com o carro. Virou caso de polícia, Patrick foi na polícia, mas outro problema foi constatado. A polícia disse que não poderia agir. Mas foi uma apropriação indébita, pelo menos foi uma apropriação indébita. Isso é crime. Virou caso de polícia, sim. Como é que ficou o caso dele? Nós vamos trazer em detalhes toda essa história de Patrick. Mas fica o recado para você. Esse negócio de vender carro, esse negócio de fazer compromisso com pessoas e não com empresas, o cara não está registrado, não tem nada. Tem que ser feito sim, pode ser feito, mas de uma forma mais criteriosa. Bota na tela do Ronda. Este pintor que atua em Linhares usava o seu próprio veículo para ganhar o pão de cada dia. Só que agora, ele anda mesmo de bicicleta depois de um negócio mal sucedido que terminou em boletim de ocorrência. Este Gol com placas MKY5555 pertencia a Luiz Patrick Bergamini, morador de Linhares. Mas foi levado por este homem, Ancério Boldrini de Souza, para fazer um test drive, com o objetivo de comprar o veículo. Só que isso já tem mais de 10 dias e o comprador desapareceu com o carro. Patrick atendeu a nossa reportagem usando uma bicicleta e contou como tudo aconteceu. Tentando negociar meu carro com ele, tive uma oferta boa, ofereceu o carro, fiquei com um e ele pegou o meu e sumiu. Não teve mais notícias, não sumiu e, polícia não quer resolver para mim. Quando Ancério desapareceu com o carro do negócio, de acordo com a suposta vítima, o negócio não tinha sido fechado, o que caracteriza uma apropriação indébita. Estava num certo local no bairro Interlagos, ele viu meu carro, viu eu comentando com amigos que estava vendendo meu carro, para sair de dívida, estava meio enrolado. Aí ele chamou para o negócio, trocar o meu carro no dele. E ele ficava com parte das parcelas. Me chamou a atenção, muito bom para mim, né? Que seria bom até para o meu trabalho, que eu sou pintor, que ajudaria o outro carro. Pegou para fazer o teste e sumiu. Muito revoltado, ele deu detalhes do que aconteceu no dia da ação. Como foi a ação do homem acusado por ele de ter cometido o crime e o que disse a polícia quando foi procurada. Fui ao domingo de manhã, prestei queixa, fui bem atendido, não tinha ninguém lá dentro, né? Domingo ninguém vai na polícia. Fiz o boletim, na segunda-feira voltei para passar para o escrivão e até então, até hoje, não foi dada entrada de busca e apreensão do meu carro. O que a polícia alegou para não ter dado essa entrada de busca e apreensão? O juiz não liberou a busca e apreensão do meu veículo. Eu dando local, cidade, endereço, telefone do cara, nome do pai, nome da mãe, aonde ele estava já com outro carro, eles se recusaram aí porque não saiu a busca e apreensão do meu carro. E sabendo que já estava dando prejuízo para outra pessoa, com o cara tendo busca de apreensão, ou a pessoa, não o carro, já tendo busca e apreensão, passagem pela polícia, estelionatário, roubo, se negaram a ir atrás porque não tinha saído a busca e apreensão do meu carro.
Ele só quer mesmo ter o veículo Gol de volta. Diante das câmeras do Honda, disse o que espera das autoridades para resolver o problema. Que todos me ajudem. Porque como eu tenho muitos amigos nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, postei muito, teve muito compartilhamento, tenho muitos amigos, muitos conhecidos. Que consiga pelo menos dessa forma, porque polícia não dá jeito para mim. Enquanto isso, o jeito encontrado para trabalhar é andando mesmo de bicicleta para atender os clientes. Pois é, agora, tá vendo aí? Agora se pergunte você que é morador de Linhares e gosta de fazer esse tipo de negócio. Eu conheço um monte de gente que faz, né? Ah, você tá afim do carro? Toma a chave, dá uma circulada por aí. Tá vendo o problema que o Patrick teve? O Patrick ficou sem o carro dele. E já tem uns 10 dias, hein? E o cara tá andando por aí livremente, tranquilo, né? Sozinho com o carro. Agora, uma coisa que eu aprendi também na área do direito é que basta a notícia do crime, eu não sei, senhores advogados, se eu estou tão errado assim, mas basta a notícia do crime para a polícia agir. E aí o Patrick levou uma informação para a polícia tamanhamente importante. Olha, levaram o meu carro, eu não fiz um negócio. Então tinha que fazer o negócio. Virou caso de polícia. Eu vou voltar esse caso daqui a pouquinho e aí você vai ter outras informações. Agora vale o alerta, tome cuidado. Você que está nos ouvindo aí, está nos acompanhando, tome cuidado ao fazer negócio. Você tem que saber com quem faz negócio, porque senão pode ser uma vítima igual o Patrick. É assim que nós começamos o Honda de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. É isso aí, sejam bem-vindos a essa audiência. O programa é o Honda na TV. Eu posso voltar as imagens do Patrick, direção? Posso voltar essas imagens aí? Que foram imagens que me chamaram a atenção enquanto a gente revela mais detalhes acerca desse caso, que é importante para os moradores de Linhares saberem que, olha lá, ó, o cara foi vender o carro dele, para você que está ligando a TV agora, e ficou a pé. O carro é esse aí, ó. É esse Gol aí que servia para ele trabalhar. E de repente, o Patrick acabou ficando sem o carro. Agora, a polícia, né? A polícia, nós tentamos manter contato agora há pouco com o DPJ e nós não fomos felizes porque o telefone lá realmente fica meio que congestionado, né? É muita gente mantendo contato com o DPJ, todo mundo querendo de uma vez só. Mas olha só, esse rapaz aí está sendo agora procurado, pelo menos pelo Patrick, porque até agora ele não é procurado da polícia, não. Ele ainda não está sendo procurado pela polícia. E o detalhe importante, hein? Detalhe importante, a polícia ainda aguarda a liberação de um mandado de busca e apreensão para ter o carro do Patrick. Essa informação, né? Aliás, a direção está me informando aqui, chegou uma outra informação muito importante desse caso, é que o Ministério Público vai ser acionado hoje. Vai ser acionado hoje com relação a esse caso aí. É um caso dramático, né? Quem vende carro, por exemplo, deve estar se perguntando assim, poxa vida, mas eu também vendo carro e já passei por isso. Tem gente agora se colocando no lugar do Patrick. Então se coloque sim, vai vender seu carro? Entrega a chave não, irmão. Entrega a chave de qualquer jeito não, que isso pode dar problema. Olha, ainda hoje, lembra do caso que eu relatei ontem de um jovem que estava tentando se safar do vício das drogas? Lembra disso? Pois é, esse caso vai vir hoje para o nosso destaque, porque ele foi morto em Soretama com uma Bíblia debaixo do braço. Eu vou trazer essa informação já já. Se liga! Você acabou de conferir os 5 comunidades com o Renato Rangel, né? Amanhã ele vai estar de volta. Tem reprise dos 5 comunidades também, né? Assim como o Honda também tem reprise sempre às 18 horas, ao vivão, agora às 11h30, e no Facebook a partir das 8 horas da noite. É um recado importante para você que gosta do nosso programa, né? Eu quero ir para a tela, sabe por quê? Porque o MST, abre aqui para mim o MST, olha a galera que saiu pelas ruas de Colatina
e estavam lutando contra a precarização do trabalho. Que palavrão, irmão. O que é isso? A precarização do trabalho. E eles saíram pelas ruas de Colatina em protesto e a polícia estava no entorno para garantir a ordem, até porque MST não significa desordem, não é? Significa manter a ordem. E eu quero trazer a matéria. Bota na tela aí. O manifesto começou logo no início da manhã desta segunda-feira na BR-259, próxima à segunda ponte de Colatina, no quilômetro 45. Devido ao Dia Internacional da Mulher, um grupo de mulheres, acompanhadas de vários homens que estiveram prestando apoio, fecharam a rodovia por várias horas, o que causou um grande engarrafamento para quem tentava sair de Colatina e chegar ou passar pela cidade seguindo viagem. Na pauta de reivindicações, vários pontos, entre eles acesso à terra e reforma agrária, políticas de preservação e recuperação do meio ambiente e da água, o domínio dos recursos hídricos, além da violência contra a mulher, entre outros. Então, essa atividade faz parte da Jornada Nacional de Luta, da Via Campesina, que é a organização dos movimentos do campo. Então, hoje, os movimentos do campo e da cidade estão aqui no propósito de fazer a denúncia contra a violência voltada para as mulheres, e não só a violência física, mas a violência a partir do momento que as mulheres não têm terra, não têm moradia, não têm crédito, não têm saúde, não têm educação. Então, é uma atividade do Dia Internacional das Mulheres, que para nós o 8 de março é um dia de luta pelos direitos das mulheres e das mulheres trabalhadoras rurais, das mulheres do MPA, das mulheres do Sindicato Rural, de todas as trabalhadoras do campo e da cidade. Então aqui é denunciar o descaso em relação às mulheres, das políticas públicas que não tem para as mulheres no campo, também contra a exploração da mão de obra das trabalhadoras aqui da cidade e da falta de políticas públicas voltadas para essas trabalhadoras. Então hoje estamos protestando contra a Previdência, os cortes previdenciários que querem cortar os direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores, contra a privatização da saúde, da forma como está colocada a saúde. As trabalhadoras saem de seus municípios para ir para Vitória, isso é um descaso muito grande. O fechamento das escolas do campo, então nesse governo há um índice muito alto do fechamento das escolas no campo. Então tudo isso é uma violência contra as mulheres. Nós estamos denunciando a violência contra a mulher, a violência doméstica, a violência psicológica no trabalho, a violência que a mídia proporciona às mulheres, vendendo a imagem, o corpo da mulher. E nós queremos que seja apurados os fatos de violência e punido as pessoas. Estamos lutando por direitos iguais, é claro, por uma sociedade justa e denunciando aí a comercialização dos produtos, que a agricultura familiar hoje é a maior produtora de alimento do Brasil e muitas vezes não tem o mercado certo, é esmagada pelo agronegócio. Então, assim, a gente está aqui hoje num dia de luta mesmo, luta pela terra, luta por direitos, luta por crédito. Então, nós tivemos uma grande seca agora no norte, no estado do Espírito Santo, na região sudeste, e nós estamos pedindo também a isenção, o perdão das nossas dívidas ou pelo menos uma boa renegociação com o governo. Tá bom, a repórter é a Lorena, Lorena Zonta, que aliás é uma excelente repórter que atua na Rede Sim em Colatina. Agora, já encheu esse negócio de, não sei o quê, Dia da Mulher, luta, isso e aquilo. Eu acho que já está na hora de pensar maior, pensar grande, Está na hora. E eu vi uma pergunta interessante, aliás, um questionamento interessante sobre o Dia Internacional da Mulher. Uma mulher disse o seguinte: até quando nós vamos precisar desse dia para aparecer, para ser alguém? Pensa aí. Olha, lá em Soretama teve um jovem que foi morto com uma Bíblia debaixo do braço, foi no último domingo. O delegado Fabrício Lucindo espera resolver esse problema de homicídio. É o terceiro caso de Soretama. Bota na tela. Soretama volta às páginas policiais com homicídio. A polícia quer saber quem matou Antônio Gomes Premoli, de 29 anos, morto na noite de domingo passado.
O corpo foi encontrado em uma plantação de café próxima do bairro Salvador. De acordo com a perícia, foram diversos tiros quando a vítima retornava para casa. O corpo só foi encontrado na segunda pela manhã. Ele estava de bicicleta quando foi encontrado pelo assassino. Fotos da Polícia Civil de Sooretama mostram populares ao redor do corpo. E foi através de informações da sociedade que os policiais encontraram a vítima. O delegado que cuida do caso é Fabrício Lucindo. Ele explicou o que foi feito até agora para esclarecer mais uma morte violenta na cidade. Já ouvimos parentes da vítima, testemunhas, vão vir mais testemunhas hoje para serem ouvidas, pessoas da região. E a gente está caminhando bem nessa investigação. Qual é o histórico da vítima? Essas informações também foram levantadas. Sobre a cena do crime, o delegado falou do caso e o que foi apurado até agora. Esse rapaz ele tem um histórico de vários furtos que ele cometeu na casa da mãe dele, nas casas de parentes, que ele era usuário de drogas e às vezes furtava as coisas de dentro de casa para poder pagar as dívidas que ele tinha. O corpo de Antônio Gomes deu entrada no Serviço Médico Legal de Linhares e já foi liberado. O caso pode revelar a luta de um viciado em drogas que tentava deixar a prática procurando igrejas da região. Ele foi morto quando retornava de um culto evangélico e estava com uma Bíblia na mão, o que foi confirmado pelo próprio delegado. O destino dele quando ele saiu de casa na tarde era ir para a igreja, mas infelizmente ele desviou o caminho e foi para aquele lugar onde foi assassinado. Quando perguntado sobre suspeitos, a resposta foi essa. Por enquanto a gente não vai divulgar nada, mas nós estamos trabalhando muito nesse caso e a gente vai dar uma resposta até semana que vem, se Deus quiser. Ele disse que é fundamental a participação da sociedade, oportunidade em que confirmou também o número de assassinatos em Sooretama e falou sobre informações que têm chegado à delegacia fruto da participação da própria população. No ano de 2015 nós estamos com 3 homicídios, estamos ainda bem melhor do que o ano passado, nós estávamos com 5, então nós estamos com 3 com esse que morreu. A gente espera que até o final do ano as coisas permaneçam calmas aqui. Como é que está a ajuda da população, a participação da população com a chegada do delegado Fabrício Lucindo? Bom, a participação está intensa, haja visto que semana passada nós conseguimos prender elementos envolvidos em roubo de coletivos aqui na região, graças à ajuda da população que atendeu o nosso pedido e denunciou o local onde os elementos estavam escondidos. Então tem sido fundamental, o 181 sendo acionado. Tanto o 181 quanto o nosso telefone da delegacia também, as pessoas ligam, até nos procuram aqui para poder passar denúncias e informar o esconderijo de elementos procurados. Pois é, o cara morreu com a Bíblia debaixo do braço. Pode até ser que esse rapaz estava tentando se livrar. Agora, minha mãe dizia sempre assim: meu filho, diga-me com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu é, tá? Pois é, e eu acabei ouvindo isso. 3 homicídios para uma cidade com cerca de 27 a 28 mil habitantes. É muito ainda. Sooretama e Pedro Canário estão no topo da violência em relação a números proporcionais. Olha, mas aqui na cidade de Linhares, o delegado de crimes contra a vida prendeu um homem que supostamente seria um dos maiores traficantes do bairro Santa Cruz. Bota na tela. O delegado de crimes contra a vida, André Ardisson, falou pela primeira vez sobre a prisão mais importante desde quando chegou a Linhares. Com André Paulo das Neves, o beiço atrás das grades, ele acredita que os moradores do bairro Santa Cruz terão dias de tranquilidade. Disse também que pesam contra ele participações em homicídio e vai pedir a prisão preventiva do acusado. A princípio nós temos informações seguras do envolvimento dele em pelo menos 2 homicídios consumados no bairro Santa Cruz. Representei pela prisão temporária com relação a esses homicídios, foi deferido pelo magistrado e ele encontra-se nesse momento já preso. Os crimes que o delegado menciona trazem como vítimas Cleberson Nunes do Nascimento, que foi assassinado no mesmo bairro Santa Cruz no mês de janeiro, e Domingos Ribeiro do Nascimento, crime registrado no mês passado, também no Santa Cruz. O delegado falou sobre o possível envolvimento dele com outros casos. Ele também é investigado em algumas tentativas de homicídio no mesmo bairro. Sabemos que nos últimos dias, últimas semanas, havia uma onda de violência no bairro Santa Cruz e ele era um dos principais mentores, um dos principais
articuladores dessa violência, razão pela qual foi necessária a sua prisão de forma rápida. O trabalho de investigação já apontava a participação de Beiço em casos no bairro. Porém, a prisão dele não havia sido feita. A ação que prendeu André foi explicada pelo delegado. Não, na verdade não foi difícil e ele até facilitou bastante. Ele teria se envolvido num problema com uma mulher, né? E aí os policiais o viram e já trouxeram para cá. E com ele aqui tudo foi adiantado, né? Tendo em vista que ele já era investigado e a gente já tinha algumas medidas em andamento. A informação da polícia foi muito além dos homicídios e das tentativas atribuídas a ele. Os investigadores apontaram que o acusado promovia um verdadeiro terror entre os moradores. Olha, na verdade, nos últimos dias, ele, como disse, era um dos principais responsáveis por transmitir essa violência, por propagar essa violência, né? E razão pela qual nós tivemos esse interesse na prisão dele de forma rápida. O bairro tinha 2 grupos rivais que lutavam pelo controle do tráfico no Santa Cruz. E foi por causa de uma briga entre mulheres de supostos traficantes que as informações foram parar mesmo na polícia. As informações que nós temos é que há 2 grupos de indivíduos envolvidos no tráfico de drogas no bairro Santa Cruz. Por razões de envolvimento com relação a mulheres, né, houve uma discórdia entre esses 2 grupos. E a partir de então, um grupo, que em tese é gerenciado pelo André, passou a adotar medidas mais violentas, tais como o homicídio. E daí que surgiu toda essa onda de violência, né, alguns homicídios que tiveram no bairro. E o resultado está aí. Ele agora atrás das grades e espero que fique por um bom tempo lá. No ato da prisão desta segunda-feira, André Paulo estava desarmado, como confirma o delegado do caso. Não, nós já sabíamos que não era de hábito de André, né, nem andar armado, nem em poder de drogas, até mesmo para evitar e dificultar uma ação policial. Mas os elementos que nós temos são concretos, são fortes, né, que, por certo, o judiciário vai acolher e vai deixar ele atrás das grades por um bom tempo. Pois é, eu fico aqui torcendo para o sucesso da polícia, né, dessas operações da polícia. Agora, você viu lá, a casa caiu lá no bairro Santa Cruz por causa da briga entre mulheres, né? No Dia Internacional da Mulher ainda. Olha quem está aqui, Alisson Reis, coordenador do PROCON. Tudo bem? Tudo bem, Oséias. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante que pode parar no Ministério Público. Quem está tendo problemas aqui na cidade com correspondências que não chegam, correspondências que têm vencimento e dói no bolso, já tem gente procurando seus direitos e indo até a justiça. Como é que é isso, Alisson? Oséias, o PROCON de Linhares tem solicitado aos consumidores que têm sentido-se lesado pela demora da entrega das suas faturas, dos seus boletos bancários, que procure o órgão para tentar resolver essa questão da demora, né, prorrogação de prazo, e também para que registre lá a sua reclamação, para que a gente possa ter uma base de dados e, juntamente com o PROCON estadual e o Ministério Público do Consumidor da Grande Vitória, a gente possa estar notificando os Correios. Já foi enviado ontem, né, na verdade, um número já de reclamações para que possa estar engrossando o processo, para que os Correios venham melhorar e acelerar a entrega desses boletos. Ô Alisson, eu fiquei sabendo que a casa está caindo lá nos Correios, já trocaram um monte de gente, gerente não sei das quantas, trocaram um monte de gente lá. É claro que não justifica esse monte de correspondência que está vencendo e tal. Mas por quê? Alguma explicação foi dada pelos Correios? Zé, não foi repassado nada aos PROCONs. Eu fazendo uma pesquisa e buscando informação, o que chegou para a gente através desse levantamento, que um processo que foi feito de concurso, esse processo, né, o pessoal que foi aprovado não foi chamado, então isso acabou sobrecarregando. Tendo em média de atraso, as correspondências, pelo menos aqui no nosso município, de 15 dias, mas nós já recebemos denúncia lá e reclamações de até 30 dias que o consumidor ficou com a fatura vencida e não recebeu na sua residência. Então tá, então agora a grande pergunta que os nossos telespectadores fariam para o Alisson é a seguinte: como é que fica se eu estou
com a minha correspondência vencida, chegou pelo correio, chegou vencido. Qual é o passo, o procedimento? Zé, o consumidor, por fato de não ter recebido sua correspondência, ele não pode deixar de quitar o seu débito. Né? Ele tem Mas mesmo vencida? Zé, ele tem que procurar o órgão, né? Na verdade, ele tem que antecipar o problema. Ele precisa ligar, entrar em contato com o saque da sua operadora de cartão de crédito. Ele precisa entrar em contato, né, através do 0800 para que ele venha dar publicidade à questão da demora, para que ele possa, naquele momento, né, solicitar uma segunda via. E é essencial, às vezes, que ele guarde o protocolo, porque se não conseguir uma resposta imediata ali naquele canal, o PROCON possa acionar essa empresa e solicitar ali através de e-mail, através de fax, ou através até de código de barra, para que ele possa proceder ao pagamento, porque ele não pode ficar no prejuízo, às vezes. Agora, se ele tem conhecimento que a fatura dele vence tal dia, e ele deixa passar e não dá publicidade, não informa isso, ele acaba ficando aí com os juros para o próximo mês. Mas alguns casos a gente tem conseguido lograr êxito, porque a gente entra em contato, informa algumas empresas, e essas empresas acabam retirando os juros. Mas como se trata, por exemplo, do maior problema hoje, que é a fatura de cartão de crédito, o banco tem jogado duro. Pois é, aí entra a história do cartão de crédito. Estão me dizendo aqui, ó, meus produtos da China já tem 5 meses, não chegaram. Pode acontecer isso, tem produto que ficou na estrada aí por causa dessa história dos Correios. E com relação ao produto, como reaver ou pelo menos diminuir os efeitos desse problema? Zé, o preocupante é o consumidor ter certeza de onde ele está comprando esse produto. Ele precisa ter ciência se a empresa que está vendendo é uma empresa séria, se tem ali todos os dados necessários. Se ele tiver em mão CNPJ, né, comprovante de pagamento, ver que a empresa é uma empresa respaldada e séria, a gente consegue o dinheiro de volta. Agora, fora isso, Zé, se for uma empresa que não é um compromisso com o consumidor, eu informo que ele vai acabar perdendo dinheiro. Bom, esse problema dos Correios, pelo que eu constatei, já está desde o ano passado. Correto. Se não estou enganado, foi em setembro do ano passado, não é? Minha produção está me informando aqui que esse problema veio à tona. E de lá para cá, eu conversei com alguns integrantes dos Correios, que me disseram o seguinte: olha, a expectativa é resolver. Mas uma coisa que eu nunca me canso de dizer é que eu já fui dos Correios. Eu conheço os Correios. Quando chega novembro e dezembro, amigo, tchau, já era. Não dá para você colocar nada em ordem nesse período, porque chegam todas as correspondências do ano. Agora nós estamos em março. E aí o problema realmente perdurou por muito mais tempo. Para finalizar, Alisson, então o consumidor precisa ir até o PROCON, primeiro passo. Exato, Zé. O que tem acontecido? O consumidor tem registrado a reclamação, mas contra as operadoras, ou de telecomunicações, ou bancárias. Mas, na verdade, pelo levantamento que o PROCON acabou realizando, o problema não é a emissão das faturas, e sim a entrega. Então, o consumidor precisa registrar essa reclamação, porque eu preciso desses dados, para que eu possa juntar cada vez mais com essa ação que está sendo realizada entre todos os PROCONs do Estado do Espírito Santo, junto com o Ministério Público do Consumidor. E esperamos em breve já ter uma resposta positiva com relação a isso, para que o consumidor não seja prejudicado e no final, mais uma vez, pagando a conta. Tomara que não. Obrigado por ter vindo ao Ronda. Eu que agradeço. Valeu. Então é isso. Não deu? Ministério Público nele. Ó, o Ronda fica por aqui. A novidade que eu falei que ia citar é a seguinte. Amanhã, você acha que o tempo do Ronda tá bem curtinho, né? Tá curtinho? A minha direção me disse assim, amanhã você vai ficar até às 12 horas e 30 minutos. Então, de 11h30 ao meio-dia e meio, dor de cabeça para a concorrência, mas eu não tô nem aí. Um grande abraço, até amanhã. Tchau!